Olá, pessoal. Eu sou Rosângela Carvalho, psicoterapeuta de abordagem junguiana. E nesse vídeo aqui nós vamos conversar a respeito de planetas, seus mitos, símbolos. Vamos lá que a gente vai ter bastante coisa para dar uma conversada e vamos rever conceitos astrológicos em cima de mitologia e de simbolismo, tá? Então a gente vai começar a entender um pouco o que é os planetas. Quando as pessoas começam a se interessar por astrologia, normalmente vêm os signos do zodíaco como os fatores mais importantes, né, do mapa, vamos dizer assim, né, ou dos fatores astrológicos mesmo. Astrólogos profissionais, porém, sabem que são os planetas, mais do que os signos, que formam o cerne de todo o sistema. A relação entre os planetas, os signos e as 12 casas, elas podem ser expressas através de uma metáfora. Examinemos uma produção teatral. Então, nós vamos dar como exemplo uma peça teatral. Essa produção, em particular, é a sua vida e você é o dramaturgo, tá? Ou melhor, você vai colocar para fora essa sua centelha divina, né? Que vai ser realmente esse dramaturgo aí. A peça, é claro, vai ter diversas cenas diferentes, porque está contando aspectos da sua vida. Estas cenas ou cenários, que contêm o mobiliário, os objetos cênicos, né, as vestimentas e assim por diante, são representados em nossa metáfora pelas 12 casas do mapa natal. Conforme os atores eles entram, dizem as suas falas e saem. Usam diferentes trajes. E os signos zodiacais ocupados pelos planetas representam esses trajes. Isso são os signos zodiacais. Mas, e os atores? Bem, os atores são os planetas. E as falas por meio das quais se relacionam são os aspectos astrológicos. Quando os egípcios e os babilônios começaram a observar o céu, notaram que a maior parte das estrelas ocupava a posição fixa. 5 delas, porém, pareciam viajar através do céu, assim como a Lua. Essas estrelas viandantes eram, é claro, os planetas, né? E, de fato, a palavra planeta vem de um termo grego que significa viandante. O próprio zodíaco provavelmente se desenvolveu como um modo de medir o movimento dos planetas. Os gregos primitivos designaram guardiões, um titã e uma titanesa, casal, para cada um dos 7 antigos planetas. Teia e Hiperlônio governavam o Sol, enquanto Febe e Atlas presidiam a Lua, Dione e Círios guardavam Marte, Metis e Céus eram ligados a Mercúrio, Temis e Eurimedonte a Júpiter, Teia e Oceano a Vênus, e finalmente Reia e Cronos a Saturno. Alguns desses antigos guardiões influenciavam de alguma forma a natureza dos planetas, assim como nós somos influenciados de alguma maneira pela natureza dos nossos ancestrais. Os babilônios, que levaram a antiga astrologia a sério, mais a sério do que qualquer outro povo antigo, eles deram aos planetas os nomes de seus diversos deuses. Então vamos lá. O rei dos deuses, Marduk. Ele era o planeta a que hoje chamamos Júpiter. Vênus tinha originalmente o nome de Ishtar, a deusa do amor da antiga Babilônia. Em seu tempo, os gregos imitaram os babilônios. Os gregos imitaram os babilônios. Marduk tornou-se Zeus, o rei dos deuses gregos, e Ishtar tornou-se a sorridente Afrodite. Já os romanos traduziram os nomes dos planetas para o latim. E são esses nomes que usamos hoje. Os dias da semana ganharam os nomes dos planetas. Os mais óbvios para os anglófonos são Saturno, que é sábado, né? Domingo, que é o dia do Sol,
segunda-feira, o da Lua, terça-feira, né, que tem o nome de Tuin, que é um deus germânico da guerra, que corresponde a Marte. Quarta-feira recebeu o nome de Odin, ou Voden, o correspondente no norueguês de Mercúrio. Quinta-feira, ou dia de Thor, né, tem o nome de Júpiter, né, enquanto a sexta-feira é o dia de Vênus. Embora os gregos do período arcaico, vamos lá, esse período arcaico aí vai de 800 a 500 a.C., imaginassem os deuses como entidades reais que viviam no alto de uma montanha real, os sofisticados intelectuais dos períodos helênicos, aí nós vamos falar de período helênico de 300 a.C. a 1 depois de Cristo, e os romanos 1 depois de Cristo a 400 depois de Cristo, né? Eles viam esses deuses e planetas principalmente como entidades psicológicas. Platão chamava os deuses de arquétipos, dando à palavra o mesmo sentido que Carl Gustav Jung. Os deuses, de acordo com Platão, eram ideias primordiais que existiam em um plano ou dimensão qualquer, removidos de nossa consciência ordinária e que podemos perceber como estando acima dessa consciência ordinária. Essas ideias primordiais eram comuns a todos os seres humanos e refletiam-se em cada um de nós como imagens em um espelho, tanto acima como abaixo. O céu era um macrocosmo e a humanidade um microcosmo. Segundo esse ponto de vista, podemos também suspeitar que os planetas constituem uma jornada na consciência. Os astrólogos gregos e romanos os compreenderam muito bem nesse sentido. E ainda trabalhamos com a ilusão de que os astrólogos antigos, e também os modernos, né, acham que a astrologia funcionava ou funciona por causa de raios misteriosos que emanavam dos verdadeiros planetas físicos, influenciando-nos aqui na Terra. Mas uma leitura cuidadosa de Platão, especialmente dos seus seguidores, os neoplatônicos, revela que os antigos, na verdade, viam os planetas como arquétipos, símbolos de processos psicológicos internos. Vamos lá. Marcílio Fitino, um estudioso renascentista que traduziu os escritos herméticos, desenvolveu uma doutrina sobre os planetas interiores, segundo o qual os planetas astrológicos eram, na verdade, entidades psíquicos espirituais internas e que, através da meditação, talismã ou outras práticas simpáticas, era possível melhorar ou harmonizar a influência desses planetas interiores de forma a produzir efeitos benéficos na vida das pessoas. Para os filósofos gnósticos do início da era cristã, a jornada pelos planetas era um processo de meditação similar à jornada do xamã a outro mundo. Os gnósticos tinham uma visão assumidamente negativada, vamos dizer assim, da astrologia para eles. Os planetas simbolizavam o duro regime do destino humano. Era possível superar a influência dos planetas e libertar-se do destino, erguendo-se acima dos símbolos arquetípicos que constroem a nossa psicologia individual e completando a união comum do eu mais elevado, um eu infinito e, portanto, livre de toda obrigação planetária. Vamos lá, ou psicológica, né? Essa obrigação psicológica. Mas os gnósticos sabiam que não era possível libertar-se de uma aflição planetária ou de um complexo psicológico até que ele estivesse dominado no nível interior psico-espiritual. Consequentemente, acreditavam que a pessoa deveria viajar por cada planeta sucessivamente. Uma jornada que para eles simbolizava a ascensão à consciência mais elevada. Por meio dessa meditação, cânticos e rituais de magia talismânica, eles buscavam dominar
ou nas palavras de Fitino, harmonizar a influência de cada planeta e, assim fazendo, elevar-se a um estado mais alto de consciência. A jornada é a mesma hoje em dia. Algum assim dos atores, porém, mudaram, ou mais precisamente, alguns novos personagens ingressaram no drama astrológico. A descoberta de novos planetas, assim como o mapeamento dos principais asteroides, entendeu o nosso espectro de consciência astrológica para além dos 7 planetas conhecidos dos antigos. Essa extensão de consciência é uma questão de escolha e muito típica da cultura ocidental. Já na Índia, os astrólogos continuam a limitar seus mapas a uma consideração dos 7 antigos planetas e mais os nódulos lunares. Só isso. Tem pouco ou nenhum interesse por Urano, Netuno ou Plutão, e certamente nenhum interesse em Quirón, e nos asteroides muito menos. Nós, ocidentais, por outro lado, encaramos a descoberta de novos corpos celestes com ávida curiosidade. De maneira similar, os astrólogos ocidentais usam o zodíaco tropical, enquanto os astrólogos hindus favorecem o sistema sideral mais antigo. Muito se escreveu nos últimos anos sobre a fraqueza de nossa civilização exageradamente assertiva, científica e analítica. Mas nossa vontade de expandir a nossa consciência coletiva, aceitando tudo o que é novo, pode muito bem ser uma das forças desta nossa civilização. Um dos princípios da filosofia astrológica é que a descoberta de um novo planeta assinala o desenvolvimento de um novo estágio na evolução consciente da humanidade. Carl Gustav Jung, acreditava que o inconsciente coletivo constelaria novos símbolos e arquétipos sempre que a humanidade precisasse deles. Esses novos arquétipos, que com frequência são reafirmações dramáticas dos antigos, emergem de nosso inconsciente coletivo em pontos delicados da história, em épocas nas quais os paradigmas da realidade sofrem uma mudança radical. Impressionado pelo simbolismo arquetípico que observou nos relatos sobre os OVNIs, o Jung sugeriu que os OVNIs eram a manifestação de um novo arquétipo. Jacques Vallée e Whitley Strieber chegaram a conclusões similares sobre a chamada experiência visitante. Segundo a perspectiva astrológica, poderíamos dizer que a descoberta e o batismo de um novo planeta é uma dramática incidência de sincronicidade que possui implicações para todos os habitantes do planeta Terra. Deve-se observar que os novos planetas, ou asteroides, ou então cometas, são batizados por quem os descobre e que esses indivíduos têm pouca simpatia pela astrologia. Normalmente a desprezam, é óbvio, né? Bom, mesmo assim, os nomes mitológicos que dão aos planetas têm, na maioria dos casos, uma relação misteriosa com o verdadeiro funcionamento desses planetas no mapa astrológico. A descoberta de um planeta, né? Quando se descobre um planeta, né? A pessoa escolhida para descobrir ele, o seu batismo, o seu impacto místico sobre o consciente humano, combina-se numa teia de sincronicidade que dá origem a um novo arquétipo coletivo. Isso tudo tem um profundo significado para a nossa época. Desde a antiguidade até 1781, haviam apenas os 7 planetas, ou seja, os 5 planetas visíveis, mais o Sol e a Lua. Urano foi descoberto em 1781, já Netuno em 1846 e Plutão em 1930. Os principais asteroides foram mapeados no início do século XIX e quadros
de seu movimento foram publicados na década de 1970. O cometa Kiron foi descoberto em 1977. Deve-se, portanto, ficar claro que novas descobertas estão sendo feitas cada vez mais rapidamente. Esse crescente de descobertas simboliza uma aceleração igualmente dramática na consciência. Novos arquétipos irrompem da psique coletiva e em velocidade realmente notável. A mente humana está atravessando seus limites anteriores, expandindo-se em uma velocidade que, para muitos, parece demasiado rápida. Nós estamos no limiar de um novo consciente coletivo. Não é uma situação surpreendente, visto que também estamos no limiar de uma nova era astrológica. A jornada através dos planetas é, na verdade, uma jornada em direção a estados mais alterados de consciência. Viajamos pela mesma estrada celestial dos gnósticos, mas para nós é uma estrada mais longa e mais larga. Como mencionei anteriormente, os astrólogos hindus não estão mais interessados em usar é, os planetas modernos, muito menos os asteroides. Então, a sua atitude incorpora um conteúdo muito oriental, que é uma ideia de que a essência da consciência humana é eterna e imutável. E isso isso aí é bastante verdadeiro, fala sério, né? Ao adotar alegremente as novas descobertas celestiais em nossos repertórios astrológicos, incorporamos uma atitude intrinsecamente ocidental, a ideia de que a consciência humana está em contínuo estado de evolução. Isso também é verdade. Nesse espírito de exploração e evolução, incluímos Gaia, que é a Terra, os 4 principais asteroides e Quirón nesse contexto, pois sabemos que esses corpos que orbitam no espaço são arquétipos significativos para os tempos modernos. Eles pesam bastante nos mapas natal, enfim, qualquer mapa astrológico. Como observamos, os planetas constituem o cerne desse quadro astrológico. Esse fator permaneceu constante no decorrer dos séculos. Porém, as ideias sobre os planetas passaram por consideráveis alterações, talvez evoluções através das eras, né? Certamente foram coloridos por realidades históricas e políticas e refletiram de alguma forma o modo como a própria astrologia é vista. Antigas placas de argila da Babilônia sugerem que, se um menino nasce quando Vênus ascende e Júpiter se põe, a esposa dele vai ser mais forte do que ele. Aqui não se faz qualquer referência ao signo do zodíaco ocupado pelos planetas, ou mesmo ao signo solar. Em vez disso, há uma referência à angularidade, ascensão e ocaso dos planetas, que os Galquelins confirmaram e reconfirmaram como um ponto importante da descrição astrológica. Porém, é provável que poucos astrólogos contemporâneos concordem com essa interpretação, já que o modo como interpretamos Vênus e Júpiter mudou ao longo dos séculos. O interesse de nossos predecessores na ascensão e no ocaso dos planetas relacionava-se normalmente à preocupação com a colheita daquele ano ou o perigo de invasão do reino por um exército inimigo. Os eclipses lunares e solares também apareciam como destaque nesse esquema. Há registros sobre os planetas que estavam diretos ou retrógrados na época em que ocorreram. O que ocorreram nessa época? Vamos lá, desastres naturais ou invasões, enfim. Em alguns casos, as mesmas teorias e técnicas podem ser aplicadas atualmente. Os astrólogos modernos ainda observam o ciclo dos eclipses muito cuidadosamente e, como possuem instrumentos de medição cada vez mais sofisticados, são capazes de apontar os locais precisos desses eclipses em toda a Terra.
Mas há uma diferença primordial ao se atribuir um significado a Saturno, Júpiter ou Marte. Se analisam padrões políticos e climáticos em comparação à análise da vida de um recém-nascido, né? Obviamente que ao se analisar isso se tem diferença. E essa é uma das mais importantes considerações ao se trabalhar dentro do sistema astrológico. Nas especialidades astrológicas conhecidas como astrologia mundana, em que se discutem realidades políticas e geográficas, ou em astrologia horária, em que se dá uma resposta específica para uma questão específica, né? Ou, deixa eu ver, numa astrologia econômica, em que os ciclos da Bolsa são analisados em comparação com os ciclos planetários, nessa questão, há regras de interpretações bem rígidas, né, e bem firmes. E talvez, mesmo para nossos ancestrais, que viviam em um mundo fixo, no qual pareciam ter poucos ou nenhum controle sobre o destino pessoal, Saturno, ascendente no mapa astrológico, atirava uma sombra escura sobre a vida de uma pessoa. Mas hoje, claro que isso é diferente. Em uma sociedade em que começamos a perceber que a evolução humana está embebida em uma substância divina e que padrões negativos do passado podem ser transformados em situações de crescimento dinâmico e a realidade torna-se aquilo que é criado a cada momento por nossos padrões de pensamento e sistema de crenças, o velho e bom Saturno no ascendente não é mais apenas uma sombra escura. É também a dinâmica interna que leva o indivíduo a alcançar a maior realização da sua vida, que é a consciência. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Muito, muito, muito obrigada, viu?